Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Gestão de Operações de Serviços. Então, lembrando, eu sou a professora Yolanda, estou responsável ministrando essa disciplina e conto aí mais uma aula hoje com o aproveitamento desta aula, você acompanhando e, à medida do possível, aí interagindo, dando o seu feedback. Então, nós vamos trabalhar hoje com sistemas de entrega e as suas operações de serviços. Então, o que envolve esse sistema de entrega de operações, de serviços e suas operações? Então, pense em toda a questão de contextualização, desde a parte das instalações. As instalações, no caso de uma empresa prestadora de serviços, que nós estamos focando, que é o foco da disciplina. Então, as instalações, a capacidade dessas instalações, a localização desta empresa. Também, nós vamos trabalhar um pouquinho também sobre os conceitos de demanda e capacidade. E além disso, vou falar um pouquinho sobre o ambiente organizacional e cultural, que envolve, querendo ou não, a execução das operações de serviços. Certo? Então, nós vamos trabalhar ainda uma parte conceitual, mas muito importante para todo o contexto da disciplina e o foco da disciplina. Então, lembrando, nossa segunda aula é uma disciplina teórica, a disciplina de Gestão de Operações de Serviços. Semana passada vocês tiveram prova, então se porventura você não fez a aula atividade, não fez a leitura da aula atividade, então eu peço aí que você depois dessa semana consiga realizar essa atividade para você ter um bom aproveitamento na disciplina e não ter a dificuldade na nossa prova, que daqui a pouco ela acontecerá. Porque é uma disciplina teórica, então querendo ou não envolve muitos conceitos e também muita teoria. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar os conceitos iniciais sobre as instalações, localização e querendo ou não, tudo que se refere ao ambiente físico. Então, aqui nessa imagem, você percebe que nós temos várias situações, no caso de contextos de empresas de diferentes segmentos, mas que, uma vez que você conhece o ambiente, no caso que você já conhece uma marca, querendo ou não, essas empresas, elas seguem um mesmo propósito das suas instalações, no caso da sua decoração, do que envolve decoração, iluminação destes ambientes. E olha só, você concorda que o ambiente influencia o comportamento dos clientes e dos colaboradores? Você parou já para analisar isso um pouquinho? Hoje, como as empresas estão investindo no ambiente em si, no layout, em toda a parte de estrutura que envolve a decoração e iluminação de um ambiente. Então, muitos estudos consideram e destacam que o comportamento está, sim, influenciando o consumo dos clientes. Seja o consumo por produtos ou por serviços. Acredito que você já ouviu falar, que você conhece aquela história, tá certo? Sobre uma empresa de atacado nos Estados Unidos que percebeu, hoje trabalhando, aí posso dizer, já há algumas décadas, trabalhando com infraestrutura também, fazendo alto investimento nos recursos de TI, a empresa conseguiu fazer o levantamento que muitos consumidores que faziam consumo, por exemplo, de fraldas, também faziam na mesma compra o consumo de cerveja. Então, não sei se você conhece essa historinha, mas com os recursos, por exemplo, de BI, que é um sistema de inteligência de negócio, que faz todo um levantamento do histórico, por exemplo, de compra de uma empresa, com os recursos de Data Warehouse, ela fez o levantamento e percebeu que o cliente que naquele ambiente, naquele determinado momento, principalmente homens e no período noturno, que faziam a aquisição de um produto de fraldas, acabava levando também cervejas. E aí, com essa análise, o que fizeram? Toda uma estruturação de layout do ambiente físico e colocando sempre próximo aos pacotes de fraldas também cervejas, porque estimulava, incentivava o consumo destes dois tipos de produtos totalmente distintos, mas esse tipo
de venda, foi feito o levantamento que, geralmente, o homem, no caso o pai de bebês, que se deslocavam até as instalações dessa grande rede de supermercados para adquirir o produto fralda, também acabava levando a sua cervejinha. Então, você percebe hoje como estudos dos ambientes e em toda a distribuição de uma loja, seja de serviços ou de produtos, todas as prateleiras, toda a disposição das instalações em si tem um porquê, está certo? Tem um estudo, são estratégias que são definidas para auxiliar aí no consumo e está sempre influenciando o atendimento, primeiro também, o atendimento para que os colaboradores se sintam muito bem no seu ambiente de trabalho e como foco final o cliente, ok? Então, voltando aos nossos slides, então, sim, o ambiente influencia o comportamento do consumo, no caso das empresas. Então, olha só, a estrutura, seja a estrutura, as instalações de apoio ou layout da loja, devem ser estabelecidos para que não causem um descontentamento ao cliente ao entrar no ambiente. Então, não sei se você se recorda, mas duas palavras-chave que envolvem aí a disciplina de gestão de operações de serviços, nós estamos sempre com foco no desempenho do serviço, porque a empresa prestadora de serviço, então, ela tende a tentar o máximo possível conquistar o cliente, no caso, a fidelização. E essa fidelização, ela estará o quê? Ela está voltada à satisfação do cliente. Então, tanto a satisfação como o desempenho e conseguir mensurar esse desempenho é muito importante hoje para as empresas prestadoras de serviço, certo? E aqui vem um conceito de Servicescapes que, quando nós estamos falando de empresas prestadoras de serviços que envolvem ambiente físico ou o próprio ambiente social, aqui é considerado, então, utiliza-se esse termo, os Servicescapes, está certo? Que, então, está envolvendo, quando a gente fala nesse ambiente que ele é estudado, para que proporcione o contentamento, a satisfação do cliente, desde o primeiro momento que ele entra nesse ambiente, então, todo esse mix que envolve a arquitetura, decoração, temperatura, sons, cheiro. Até acredito que você também já conhece muitas lojas, por exemplo, que tem, no caso, a sua fragrância, está certo? Então, você já consegue, muitas vezes, no ambiente que você está, você já consegue, se não for o ambiente físico da loja, mas se for até numa residência, associar aquele cheiro a determinada marca. Então, tudo que envolve o atendimento de um tratamento, e aí que nós sabemos, tudo que envolve a execução de um serviço, refere-se a um processo, a execução de tarefas. Então, tudo isso que influencia, querendo ou não, posso dizer aqui, a percepção do cliente, essa percepção, ela está o quê? Envolvendo e esse estudo do ambiente. Então, o Servicescape influencia diretamente esse conceito, a satisfação e fidelização do cliente. Então, diferenciar-se de maneira a atender essas necessidades do cliente é o caminho. É isso que hoje uma empresa tem que estar atenta. Tudo que envolve o atendimento, querendo ou não, para encantar o cliente. É hoje isso que uma empresa prestadora de serviço, ela tem, querendo ou não, que prezar por esse tipo de atendimento. E aí, quando falamos de instalações, hoje, toda empresa, querendo ou não, ela inicia o seu investimento trabalhando com um projeto de instalações. Está certo? E esse projeto, ele envolve os objetivos dos serviços prestados. Há todo um estudo
que envolve, então, todos os fatores estéticos para aquele ambiente. A questão da percepção, a questão do cliente no primeiro momento que ele entra na empresa, está certo? Então, todo esse estudo arquitetônico, querendo ou não, preza pela flexibilidade do cliente. Desde o primeiro momento que ele adentra uma loja, para ele não ter nenhuma barreira física, que ele se sinta realmente à vontade. E com isso, o que é caracterizado como sendo aqui as instalações de apoio? Tudo que envolve a decoração de interior, os equipamentos de apoio, a adequação da arquitetura, o layout das instalações, tudo isso é definido no projeto de instalações. Então, querendo ou não, há necessidade deste estudo e deste investimento. Além disso, quando falamos de instalações, nós estamos também focando, querendo ou não, nesse estudo do ambiente, o arranjo físico, ou também chamado de layout, ok? Que exatamente deve aqui estudar a disposição adequada das instalações e sempre prezando pelo fluxo de pessoas. Então, esse planejamento do espaço, ele tem que o quê? Ele tenta definir o melhor espaço, a melhor disposição possível para se evitar o deslocamento desnecessário do cliente. Então, hoje, todas as marcas, por exemplo, aqui, as agências bancárias, uma vez que você já se depara com uma agência, querendo ou não, você sendo cliente, você já consegue identificar aí vários elementos ou objetos naquele, por exemplo, naquela rede bancária, que caracteriza muito bem aquele tipo de empresa e do serviço. Você acaba associando o serviço que é prestado por aquela empresa. Então, ainda lembrando que um sistema de serviço, quando nós falamos, estamos trabalhando com a gestão de operações de serviços, o nosso foco é o cliente. O cliente, querendo ou não, se você se recorda da aula passada, ele faz parte de um processo de serviço, ele está envolvido diretamente aqui, participando de todo o processo. Em algum momento, ele inicia, ele starta esse processo e vem aí, ocorre a participação desse cliente. Então, quando nós falamos na execução de um serviço, primeiro, nós sabemos que esse serviço passa por um processo, que quando eu falo de processo, você sabe, nós estamos envolvendo uma série de atividades, uma série de ações ou tarefas, respeitando um fluxo. Respeitando um fluxo e, querendo ou não, todo o processo vai gerar um quê? Um resultado. E aí vem a preocupação. Esse resultado, quando estamos tratando de operações de serviços, refere a um resultado positivo ou refere-se a um resultado negativo. E que a empresa tem que prezar é pelo resultado positivo. Então, esse sistema, ele sempre acaba, a partir do momento, né, que ele teve aqui a participação, a entrada dos fornecedores, mas nós temos que saber que o serviço, ele querendo ou não, posso dizer que sempre que o cliente executa um serviço, ele já se espera por uma qualidade. Ele já almeja que a qualidade, que a execução daquele serviço tenha um resultado satisfatório. E essa qualidade, depois que o serviço, então, antes dele ser executado, a empresa tem que ter essa preocupação em prezar pela qualidade, mas depois a própria qualidade receberá um julgamento. A partir do resultado que o cliente recebeu aquele serviço, que o serviço foi executado. Então, e este julgamento que espera-se que a empresa tem que ter aqui, fazer todo o acompanhamento de mensuração e conseguir ter um feedback positivo do seu cliente para que ela tenha aí ou que definir novas estratégias ou não, ou continuar aí conforme a sua linha, conforme o seu planejamento. Além disso, nós sabemos que
Quando nós estamos falando de serviço, nós vimos também a classificação básica definida pela maioria dos autores, mas quando estamos falando de serviços, ela recebe uma classificação, está certo? Essa figura que mostra, querendo ou não, uma matriz, o qual o eixo aqui na vertical, ele está representando a intensidade do trabalho, seja uma alta intensidade ou seja baixa, de acordo com o tipo de serviço. Seja um serviço de indústria, seja, no caso, uma loja de serviços, seja serviços profissionais, aqueles específicos realizados por especialistas, seja serviços de massa, ok? E o eixo horizontal, ele mede o grau de interação entre o cliente e também, no caso, o que se busca hoje, pensando principalmente na fidelização do meu cliente, é trabalhar com a personalização, com a customização do meu serviço. Está certo? Então, essa classificação dos serviços considera-se o quê? Quando você tem um alto tipo de trabalho, você tem um intenso trabalho, está certo? Mas você tem uma baixa interação. Para que tipos de serviços que isso ocorre? Principalmente aqui, serviços de massa. Os serviços de massa, serviços varejistas, de vendas em atacado, por exemplo, querendo ou não, considera-se que eu tenho uma baixa interação e também, muitas vezes, personalização. Mas se você pegar, por exemplo, os serviços profissionais, ele tem o quê? Uma alta interação. Se você pegar hoje um serviço de um profissional, de um médico ou de um advogado, contador ou arquiteto, ele interage muito com o cliente, está certo? E principalmente aí esse cliente acaba sempre buscando uma personalização específica de acordo com as suas preferências. Então, esse tipo de serviço acaba tendo o quê? Uma alta interação, mas considera-se que ela tem também o quê? Um alto grau de intensidade de trabalho, porque exige-se, a partir do momento que eu tenho a maior interação com o meu cliente, eu acabo tendo aí uma maior exigência por parte do meu cliente, então, querendo ou não, eu tenho uma carga de trabalho. Além disso, dessa matriz, quando estamos trabalhando com processos de serviços, aqui nós temos, quando eu tenho que pensar no projeto de novos serviços, para executar novos e desenvolver novos serviços, esse modelo é um modelo clássico, modelo de Mello, Costa Neto e Turrione, que é um modelo que ele propõe o quê? A execução, a interação de 4 fases, está certo? Sempre que você estará responsável em definir aqui uma nova proposta, ou sendo aí um engenheiro responsável por determinado setor ou segmento, ou que seja toda a proposta de uma empresa prestadora de serviço, eu tenho que pensar o quê? A inserção, o lançamento de um novo serviço, então eu tenho que planejar. Okay? E aqui, essa aqui é uma proposta de um modelo. Então, considera-se que a primeira etapa do modelo é o projeto da concepção do serviço. A concepção é aquela questão, eu tenho que fazer exatamente conhecer, eu tenho que conceber, eu tenho que fazer todo o histórico, o levantamento do que já existe. Tá certo? Lembra que também uma forte característica de quando falamos de operações de serviços é estudar o mercado. Este estudo de mercado é estudar, querendo ou não, os concorrentes. Para você conseguir propor o quê? Diferencial, como proposta de serviço. Isso, querendo ou não, nós sabemos que esse diferencial em algum momento vai atingir a percepção do seu cliente, ok? Vai atingir em algum momento o seu cliente e fazer aquela diferença que é considerada aí do boca a boca. Então, este estudo dessa concepção,
é essencial e nós sabemos que em qualquer planejamento há essa necessidade. Uma vez que eu defino que eu tenho a validação aprovada essa concepção, a segunda fase desse processo, dessa proposta, quando eu estou trabalhando num novo projeto, é fazer o quê? O projeto do processo do serviço. É definir qual que será exatamente o fluxo. Então, primeira etapa. A segunda etapa é definir principalmente o fluxo de execução das etapas. Certo? Então, por quê? Sabemos que executar serviços, querendo ou não, passa por um processo. Certo? A terceira fase é considerado o projeto das instalações do serviço. Essas instalações, querendo ou não, no próprio projeto já fiz todo o levantamento, o planejamento das instalações, agora eu tenho que acompanhar isso, eu tenho que executar e sendo você, por exemplo, responsável, você tem que conseguir acompanhar e fazer essa validação deste projeto. Por fim, como todo processo, como todo modelo, querendo ou não, você trabalha depois, como etapa final, fazendo o acompanhamento, a avaliação que envolve aí as melhorias para o lançamento do serviço. Então, tenha sempre em mente que, como proposta para desenvolver, para lançar um novo serviço, eu tenho que adotar um modelo, certo? Eu tenho que conseguir aqui ter isso muito bem documentado, feito um levantamento, essa concepção aqui é essencial para que nessa avaliação final o resultado seja positivo. Que é o que se busca, o que se preza hoje uma empresa, uma organização prestadora de serviços. E ainda falando um pouquinho aqui, voltando ao conceito desse ambiente de serviços, certo? De uma empresa prestadora de serviços, então tudo que envolve o Servicescape, que ele coloca, então lembra que é aquele mix. Quando eu estou falando desse ambiente, eu tenho que ter aqui muito bem definido como que eu vou integrar tudo no ambiente para conseguir aí, lembra, conseguir atender ou, no caso, encantar o meu cliente. Então, quando falamos dessa estrutura, primeira coisa, nós sabemos que tem que ter essa preocupação, esse estudo com as dimensões do ambiente. Então, essas dimensões envolvem as condições do ambiente. Isso estou me referindo à temperatura, qualidade do ar, barulho, música, cheiro. Então, todo esse estudo envolve aí o projeto das instalações, quando estou me referindo a essa estrutura. O espaço, a função, que aí entra o layout, equipamento, o estudo dos equipamentos, dos móveis, está certo? Para caracterizar, querendo ou não, aqui com este estudo, caracteriza muito bem a marca. Que hoje você consegue identificar facilmente, muitas vezes você entra no ambiente, muitas vezes você nem viu a placa externa, mas você consegue aí identificar uma empresa simplesmente aí por todo esse ambiente, o estudo aí que você já consegue caracterizar, identificar de equipamentos, móveis e assim por diante. As dimensões ainda do ambiente envolvem sinais, símbolos, artefatos, então toda a parte de sinalização é muito importante. E nós sabemos também que hoje toda empresa, nesse projeto das instalações, e quando falamos de sinalização, tem que ter a preocupação com portadores de necessidades especiais. Está certo? Hoje, qualquer empresa prestadora de serviços, conforme seguindo normas rigorosas da ABNT, nós temos que ter aqui, nesse ambiente, uma forma de atender aí portadores de necessidades especiais. Então, para isso, a sinalização é fundamental nesse projeto e nesse envolvimento. Então, todo esse conjunto, todo este mix, querendo ou não, considera-se que eu tenho a integração, eu tenho muito bem definido o meu Servicescape,
Com isso, eu consigo fazer o quê? Fazer já mensurações, que são consideradas desde mensurações cognitivas, emocionais e de psicologia. Eu consigo aí, muitas vezes, definir aí se é uma mensuração referente a crenças, categorização, símbolos, né, respeitando aí muitas vezes algumas crenças, trabalho com símbolos ou não, com a própria questão de imagem, está ok? E de acordo com esses medidores, eu vou trabalhar aqui também com a preocupação tendo respostas internas, conseguindo definir o quê? Respostas dos funcionários e dos clientes. Então, toda essa integração envolve essa preocupação. Não só o foco está aqui no nosso cliente, lógico que ele é o número 1, mas principalmente os funcionários. Então, nós sabemos que um funcionário satisfeito, querendo ou não, se sentindo bem naquele ambiente, eu consigo aqui identificar claramente o comportamento dele. Tá certo? E você, por exemplo, no papel de um gestor de produção, você tem que conseguir também fazer esse levantamento e conseguir mensurar isso. Se o seu funcionário está mostrando aqui, se ele está aflito, se ele está tendo uma boa permanência no ambiente de trabalho, se considera-se o quê? Que aquele ambiente está adequado. E o seu cliente, mesma coisa. Você tem que conseguir aqui fazer um levantamento do comportamento desse cliente, certo? Então, verificar se a partir desse momento o seu cliente, ele está tendo você, por pesquisa, seja uma pesquisa de satisfação, que você pode fazer hoje. Hoje nós utilizamos principalmente os recursos de TI, os recursos tecnológicos, para buscar e fazer esse estudo, esse levantamento de pesquisas de satisfação do meu cliente. Então, isso é fundamental para que eu consiga o quê? Associar e trabalhar essa fidelização do meu cliente junto à minha empresa, certo? Então, eu tenho que conseguir verificar. Primeiro, o meu funcionário, o meu colaborador, ele está se sentindo bem no seu ambiente de trabalho? Então, o meu funcionário, o meu colaborador, ele executando um bom trabalho, conseguindo atender o meu cliente, com certeza já é o primeiro passo para você conseguir fidelizar e conseguir ter a satisfação do seu cliente. E você sabe que cliente satisfeito chama cliente, certo? E aí vem aquele próprio trabalho como estratégia de marketing aí principal, que o boca a boca acaba sendo a primeira estratégia, querendo ou não, de venda. Então, além disso, de todo esse mix que envolve esse estudo de um Servicescape, de você conseguir mensurar, de você conseguir definir essas dimensões e você conseguir definir esse comportamento final, seja do seu colaborador ou seja do cliente, toda essa estrutura, querendo ou não, essa própria estrutura acaba sendo o quê? Um processo. E você, como engenheiro de produção, pode ser o responsável por este processo, tá certo? Desde o momento da implantação, como todo esse acompanhamento estar e depois saber utilizar ferramentas adequadas para conseguir mensurar esse resultado final. Então, além disso, voltando aqui ao nosso conteúdo, nós sabemos então que as dimensões, nós sabemos aqui, já vimos, que envolvem aqui alguns fatores. E estes fatores acabam sendo os fatores iniciais do ambiente físico. Esses fatores estão principalmente voltados àquelas dimensões que nós vimos no slide anterior. E as dimensões estão envolvendo aí todo esse estudo do ambiente, seja todo o estudo que envolve a parte de arquitetura, cheiro, sinalização, está certo? Isso eu tenho que conseguir o quê? Querendo ou não, esses fatores devem ser controlados pela organização, ok? Então, lembrando que agora, além do cliente, que nós, na aula anterior, eu enfatizei aqui como palavra-chave que se busca a satisfação do cliente, mas eu tenho que ter a preocupação também com os colaboradores.
E parte disso, querendo ou não, vem aí todo esse levantamento aqui, desse planejamento dos espaços, sinalizações, equipamentos, que querendo ou não, isso tudo vai definir a chamada capacidade de atender de forma eficaz os meus clientes. E para você atender de forma eficaz, então essa capacidade, querendo ou não, vai envolver o layout. Ok? Vai envolver aqui todo esse estudo do arranjo físico. Então, esse arranjo físico, então também, tanto na área industrial, como na disciplina do semestre passado, na disciplina de programação e controle de produção, que também aí foi citado os tipos de arranjos físicos para a área industrial, mesma coisa para a área de serviços. Aqui existe uma classificação, que é uma classificação, posso dizer aí, geral, e conforme vários autores consideram, o tipo de arranjo físico, o posicional, é aquele tipo de arranjo que eu vou atender principalmente grandes construções. Então, nós sabemos que o arranjo físico, por exemplo, para a construção de uma turbina, está certo? O elemento, que é o elemento transformador, ele fica físico, ele fica fixado naquele ambiente. E todos os colaboradores executando o serviço à sua volta. Então, esse é o chamado posicional. Já o arranjo físico funcional, ou também chamado por processo, são aqueles tipos de serviços que eu tenho que fazer o quê? Eu vou agrupando, eu vou deixando eles geralmente próximos, os recursos, um ao lado do outro, mas, querendo ou não, fazendo uma diferenciação para atender principalmente algumas categorias de serviços, por exemplo, distintos. Então, aqui, claramente, nós temos no funcional, quando você tem hospitais, por exemplo, ou supermercados. Supermercados, há toda uma classificação de categorização dos tipos de produtos, por exemplo. Então, aqui, mesmo que seja, eu estou falando de produtos físicos, não estou falando de serviço, mas só para você ter aqui muito bem, que você tenha conhecimento desse tipo de layout, para quando que se aplica. Então, os supermercados, os produtos são divididos de acordo com as suas categorias, mas também na área de serviços de hospitais. Se você, por exemplo, vai até um hospital, precisa de um tipo de serviço, você tenha as especialidades, muitas vezes, bem distintas num hospital ou numa clínica, principalmente clínicas, principalmente laboratórios. Então, se você precisa, por exemplo, fazer aí um tipo de exame de imagem, é um determinado setor. Ah, eu preciso para fazer um exame laboratorial, você vai e tem um setor muito bem definido para atender aquele tipo de exame. Ah, é um serviço de imagens por imagens de alta tecnologia, então ressonâncias e assim por diante. Acaba tendo aqui uma outra área muito bem definida. Então, esse é o tipo de arranjo funcional ou por processo. Já o celular, os recursos se movem, tá certo? Os recursos em operação se movem e você tem aquele agrupamento por célula, como se fossem pequenas estações que referem-se aí principalmente a montagem de peças e que você tem aqui, no caso, aqueles agrupamentos para a linha de produção, principalmente por células. Na área de serviço também, eu posso ter na área bancária, você tem aí muito bem definido por células. Uma área para atender a área que seja de cliente físico, jurídico, e dentro que seja até de uma proposta funcional, você tem depois aí células, para atender aí clientes físicos ou clientes jurídicos. Você tem o gerente, você tem o próprio atendente e assim por diante. E o outro tipo de layout é o por produto. O por produto, ou também o conhecido linear,
é aquele de grande produção em massa, tá certo? Que acaba tendo aí uma produção em massa, mas ele acaba percorrendo geralmente um caminho, o serviço ou o produto para ser executado. Então, ele tem aí toda uma linha que, no caso, pensando em produtos, na linha de montagem de automóveis, por exemplo, ele vai percorrendo aí as estações, esteiras e assim por diante. Então, o arranjo físico, aqui de acordo com o serviço que está sendo proposto ou a empresa, ele é fundamental. Então, várias pesquisas, vários estudos já definem aqui essa proposta para atender, de acordo com a proposta de serviço, qual que é o arranjo físico ou layout adequado. Está certo? Então, você tem que ter aqui em mente as características e muitas vezes também pode acontecer aí com o uso, com a implantação, o auxílio das tecnologias de informação, pode acontecer também adaptações. Nesses próprios tipos de arranjos, eu posso ter um arranjo, por exemplo, do tipo célula, que integra, por exemplo, naquele tipo de célula, acaba até atendendo o linear também. O arranjo tendo integração de pequenas áreas de montagens para atender aí a execução de um determinado produto ou serviço. Então, eu posso ter um tipo de arranjo, naquele arranjo eu ter ainda como se fosse aí subarranjos, atendendo ou implantando, integrando mais de um arranjo físico. Então, aqui, para a gente trabalhar um pouquinho, só uma reflexão, quero aí que você define, que você pense um pouquinho, que eu acabei de falar. Será que todos os tipos de arranjo físico estudados para as instalações de indústrias servem para os processos de serviço? Então, os serviços anteriores, aquela classificação, querendo ou não, atendem também aos setores de serviço? É a mesma classificação? Está certo? Então, vamos lá. Quero saber aí a sua opinião. Um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já retorno aí, tendo aí feito o acompanhamento aqui do nosso chat para saber a sua opinião. Olá, retornando. Então, como
participação aí mínima, tá certo? Nós temos aí o polo de Roraima, resposta sim, ok? Então, sim, todos os arranjos industriais classificados que recebem exatamente essa classificação que nós vimos anteriormente, também atendem os tipos de serviços, de operações de serviços também. Porém, é aquela questão, o estudo das instalações, o projeto das instalações, isso quem tem que definir é de acordo com o serviço que estará sendo proposto. Está certo? Então, você tem que conhecer o serviço, qual que é a proposta, o segmento, querendo ou não, da empresa que ela atua para poder fazer todo esse estudo das instalações. Está certo? E sabemos que, fazendo a implantação correta desse layout das instalações, já é o que hoje se preza, querendo ou não, em conseguir você conquistar, mesmo que você não fidelize o seu cliente, mas que você tenha aí a satisfação. É prezar sempre pela satisfação do cliente. Então, considero aqui encerrado o primeiro ponto da nossa aula, tá certo? Toda essa parte de conceitual das instalações. Só tendo ali um pouquinho do feedback do nosso tutor aqui à distância, então, que vocês estão comentando que algumas imagens. As imagens, nós temos um limite ali no layout, talvez outros professores já comentaram, que nós temos que respeitar a área de segurança do slide ali, que se refere ao tradutor. Né? Então, dependendo do curso, nós temos o tradutor, então nós temos um limite de como dimensionar essas imagens. Mas são todas imagens, querendo ou não, por exemplo, o modelo de processo ali, são todas imagens do livro. Certo? São praticamente 95% imagens do seu livro, do livro-texto. Então, o livro-texto, se porventura você ainda não recebeu, mas ele está disponível na nossa biblioteca digital. Então, não deixe de acessar e lá na biblioteca digital você sabe que você tem um recurso de aumentar ou diminuir o zoom. Ok? O que eu vou fazer? Vou disponibilizar aí para você no nosso fórum. Vou disponibilizar os slides. Eu vou gerar o PDF dos slides, sendo 2 slides por página, porque o material gerado disponibilizado são mais slides por página, ok? Então, vou gerar isso e no fórum eu vou colocar aí, disponibilizando o material para vocês. Agora, vamos começar, então, o segundo tópico da nossa aula de hoje, estudando um pouquinho sobre demanda e capacidade. Então, vamos começar assistindo um vídeo. Vamos lá. Que o futuro chegou. Oportunidades e mais tempo.
grande metrópole. E nós também estamos. A FETranspor e seus sindicatos filiados se orgulham de ter participado do planejamento, operação e construção dessa nova realidade, compartilhando sua visão de cidade em todo o país. O índice de pessoas que utilizavam o transporte de massa há 6 anos era de apenas 18%. A partir do funcionamento da rede completa de BRTs, esse número chegará a 63%, com ganhos de qualidade e rapidez. Em 2010, apenas 36% dos cariocas moravam próximos e com acesso rápido ao transporte de massa. Com a operação plena dos BRTs, do VLT e da linha 4 do metrô, chegaremos a 56%. O Rio, em apenas 8 anos, conseguiu construir um legado e se transformou em um exemplo a ser seguido por outras metrópoles do Brasil e do mundo. As mudanças foram muitas, mas ainda há muito a fazer. E para fazer, há que ousar e planejar, superar adversidades e crises, inventar e reinventar. Então, este vídeo, ele retrata exatamente a demanda, no caso, esse tipo de serviço específico que foi aí todo planejado, que foi estruturado para atender as Olimpíadas, né, como sede aí no Rio de Janeiro. Nós vimos aí toda uma operação, todo o investimento que foi feito. Não sabemos se hoje está exatamente, né, sendo atendido ou ainda continua com todo esse atendimento que saltou de 16% para 67%, atendendo aí a população em massa. Mas pense você, imagine todo esse processo de gestão do momento da proposta desse novo tipo de serviço para atender algo totalmente desconhecido. Foi a nossa primeira Olimpíada. Um país em desenvolvimento, um país quase em crise, certo? Para tamanha responsabilidade que nós tivemos. Então, nós sabemos de muitos percalços que aconteceram, muitos elefantes brancos que ficaram, que também muitas obras que não foram finalizadas em muitos estados, nós sabemos aí que isso ocorre, mas imagine esse tipo de operação. Será que a demanda e a capacidade produtiva foi atendida plenamente? De acordo com a demanda existente, a capacidade conseguiu suprir? Conforme o vídeo, nós vimos que sim, mas por trás de tudo isso, sem um auxílio, nós sabemos, né? O grande investimento das tecnologias da informação e a proposta, lógico, que é uma proposta já implantada em outros países, desse tipo de serviço. Então, o serviço ali, para funcionar com integração da proposta dos vários tipos de meios de transporte para a população em massa. E como esse serviço foi vendido, certo? Então, essa é a primeira preocupação. A partir do momento que você tem uma demanda e você está propondo um novo serviço, é saber se a empresa dará conta, de acordo com a capacidade produtiva dela. Ok? Então, este aqui é agora o assunto que eu vou trabalhar, que contempla aqui a nossa segunda parte da aula, demanda e capacidade. Então, vamos lá agora focar em alguns conceitos. Então, segundo Menezes, ele coloca que os processos produtivos podem ser adequados às variações da demanda. Então, nós sabemos que, por exemplo, de acordo com esse vídeo, em 2016, pegando isso como exemplo, foi um pico, foi para atender determinado tipo de evento, um grande evento mundial. Então, sabemos que já tinha aqui todo um levantamento, um estudo da demanda que deveria ser aqui atendida. Mas agora, o legado, com certeza, do que ficou, por exemplo, desse tipo de proposta de serviço, ele sofre aí, com certeza, variações. Porém, essa demanda, essas variações da demanda, você tem que pensar o quê? Em obter um entendimento melhor sobre o comportamento do cliente. Com certeza, com base em vários estudos e utilizando aí dos bancos de dados,
consegue hoje traçar aqui qual que foi o comportamento, características dos clientes que usufruíram destes serviços. E aí, eu tenho que conseguir, além disso, propor ações que diminuam suas variações, consequentemente evitando insatisfações que gerem quedas na qualidade do serviço prestado ao cliente. Então, nós sabemos que esse período ali, de acordo com este exemplo do serviço aqui, desse investimento que foi feito na mobilidade de transporte urbano, na mobilidade urbana do Rio de Janeiro, era um período específico, ok? Mas eu tenho que pensar em propostas e trabalhar aqui com estratégias para que eu consiga ter aqui ações que eu consiga diminuir essas variações. Então, lógico que períodos sazonais, eu vou ter que posso ter que fazer alguns investimentos para conseguir atender a demanda. Mas isso muito bem tem que estar já sendo trabalhado e sendo aí definido no planejamento. Então, aqui só para frisar e para recordar aqui alguns conceitos, está certo? Que é o que preza quando nós estamos falando de demanda e capacidade produtiva, é buscar o equilíbrio da demanda. Então, lembrando que demanda refere-se à quantidade do serviço que o consumidor deseja obter mediante determinado preço. Então, nós estamos falando agora de serviço. Você sabe também que utilizamos o termo de demanda para consumo de produtos, mas é a mesma proposta, refere-se à quantidade, no caso aqui, de serviço que o consumidor deseja obter. Já o conceito de capacidade produtiva consiste em demonstrar a relação existente entre o tempo e os recursos que são necessários para realizar determinada tarefa, com total disponível para a sua realização. Então, é saber realmente, de acordo com o tempo, proposta dos meus recursos, eu consigo, então, atender aí a demanda. Então, eu tenho aí, tenho que definir a minha capacidade produtiva. E o outro conceito de capacidade ótima ou capacidade máxima é aquela que pode ser entendida como a utilização de todos os recursos disponíveis, existentes na organização para atingir um objetivo. Então, a proposta é que sempre você busque trabalhar com a capacidade ótima ou a capacidade máxima. Que com isso você vai estar utilizando todos os recursos, quer dizer o quê? Todo investimento feito, tudo de acordo com o estudo, o planejamento, está tendo aí o seu uso, o seu fim. Então, nós sabemos que tudo isso, quem define é a demanda. Porém, você como gestor tem que ter aí, buscar esse ponto de equilíbrio e tem que ter certeza de como você vai definir aí essa capacidade que tem que ser trabalhada. Além disso, para que a demanda seja atendida, o prestador de serviço precisa ter diversos elementos. Então, partindo de todo aquele projeto de instalações e depois a execução em si, mas lógico, ele precisa ter pensado e definido espaço físico, o investimento em equipamentos, taxa de produção, recursos humanos, políticas da empresa, então, diante principalmente da cultura organizacional da empresa, capacidade do sistema e pensar aqui na definição da taxa de confiança dos fornecedores, clientes atendidos adequadamente. Não é simplesmente prestadora de serviço, nós sabemos que eu vou estar fazendo, a partir do momento do meu processo de execução do meu serviço, eu vou ter a interação do meu cliente. Mas eu só consigo executar determinado serviço se eu tenho também aqui a base sólida dos meus fornecedores. Eu posso contar, eu posso confiar nos meus fornecedores para poder executar adequadamente os serviços. Com isso, aqui, esse quadro demonstra uma visão estratégica dos impactos entre capacidade e demanda. Está certo? Então, aqui na vertical, está traçado aqui, quando eu falo de alta demanda ou baixa demanda, e aqui na horizontal, a relação com a capacidade. Então, essa relação entre capacidade e demanda, pensando em baixa capacidade
e alta demanda. Então, nós sabemos que quando eu tenho aqui, por exemplo, uma alta demanda e uma baixa capacidade, o que vai acontecer isso? Nós temos o quê? Gera-se, com essa demanda, sendo ela maior que a capacidade, gera-se espera na produção dos serviços, está certo? Mesma coisa quando eu tenho o contrário, eu tenho baixa demanda, mas eu tenho aqui alta capacidade de produção. Então, a minha demanda ela é menor do que a minha capacidade. Nós sabemos que os recursos, os meus serviços, vai gerar o quê? Uma ociosidade dentro da minha empresa, na geração desses serviços. Então, essa relação, e quando eu tenho aqui o equilíbrio, quando são iguais, seja alta ou seja baixa, aqui, tanto a minha demanda como a minha capacidade, nós sabemos que ocorrerá aqui, então, vai gerar um nivelamento entre demanda e capacidade. Mas a preocupação é o quê? De você não conseguir atender a sua demanda. Isso daqui, ó, de você ter maior demanda, a demanda ser maior que a capacidade, é muito preocupante. Está certo? Então, lógico que eu também não quero que eu tenha ociosidade. O ideal é esse equilíbrio aqui, ó, que demanda seja igual capacidade. Ok? Mas para buscar isso, você tem que definir aqui, ter muito bem definida as estratégias, certo? Para que você não tenha aí esse desequilíbrio. Com isso, uma forma de você conseguir mensurar isso é utilizar de técnicas de previsão de demanda, está certo? As técnicas, elas proporcionam métodos para você conseguir identificar as necessidades de recursos a serem utilizados para determinada produção. Você, como um engenheiro de produção, você tem que utilizar e saber utilizar essas técnicas de previsão de demanda. Você não precisa ser um expert, certo? Você não precisa dominar, ou como você também pode se especializar para poder atuar apenas trabalhando na aplicação dessas técnicas. Mas em si, quando falamos de técnicas de mensuração, nós estamos aqui, vou sempre focar, sempre vou me deparar com técnicas qualitativas ou técnicas quantitativas. Certo? Então, existem aqui apenas alguns exemplos que muitas vezes eu tenho a participação direta do meu cliente ou dos meus colaboradores ou dos meus fornecedores, está certo? Mas as qualitativas, entre elas, técnicas para poder avaliar o senso comum, as pesquisas de mercado, o consenso do painel por meio de reuniões, analogia histórica, o método Delphi, tá certo? Que é um método de tomada de decisão baseada no princípio de previsões de especialistas, está certo? Então, lógico que você depois, a partir do momento que você se graduou, você buscará aí uma especialização para poder saber a sua atuação. Mas é a forma que você consegue avaliar, ou utilizando de técnicas qualitativas, mensurar, ou quantitativas, para você conseguir estipular e buscar o equilíbrio entre capacidade e demanda. Então, capacidade e demanda, nós estamos falando então de processo produtivo. Então, de processo produtivo, seja para uma linha de produção de produtos, ou aqui, no caso, o nosso foco agora é serviços. É a mesma coisa. Eu não posso aí ter aí ociosidade, como também gerar aí o problema, né, tendo aí, não conseguindo atender satisfatoriamente o meu cliente. Além disso, algumas estratégias a fim aqui de administrar essa capacidade física. Primeiro, desenvolver flexibilidade nas instalações. Essa flexibilidade, mesma coisa que uma linha de produção
quando eu estou trabalhando com a capacidade produtiva de produtos. Muitas vezes, em períodos sazonais, eu tenho que fazer investimento em alugar equipamentos, ou eu tenho que, muitas vezes, terceirizar parte do meu processo produtivo, tá certo? Então, as mesmas, posso dizer aqui, estratégias que eu posso adotar pensando no processo produtivo de produtos, também nos referimos agora a serviços. Certo? Além disso, também desenvolver flexibilidade da mão de obra. Então, mesma coisa, principalmente para atender períodos sazonais, a mão de obra, eu posso contratar mais mão de obra ou eu posso terceirizar, então trabalhar aqui com colaboradores, com funcionários temporários, certo? Ou de acordo que eu perceba que eu tenho um período de ociosidade, trabalhar com jornada parcial. Hoje, em função da nossa nova legislação trabalhista, né, nós sabemos que foi implantado a jornada intermitente, então, querendo ou não, para o setor produtivo, seja de produtos ou serviços, nós sabemos que isso daí pode afetar aí, o funcionário, né, os colaboradores. E, além disso, restringir a oferta de serviço nos períodos de pico. Então, você tem que conhecer muito bem, você tem que ter definido aí a partir das técnicas de previsão de demanda para saber o período de pico. Então, de acordo com esse período de pico, eu posso restringir alguns tipos de serviços ou, então, adotar as estratégias anteriores. E planejar a infraestrutura da capacidade de acordo com a demanda antecipada. Então, também fazer esse estudo para você conseguir aí ter esse equilíbrio que se busca entre demanda e capacidade. Agora, uma questão entre estratégias para a fim de administrar a gestão de demanda. Está certo? Então, anteriormente, nós estávamos falando da capacidade física, agora referente à gestão da demanda. Então, desenvolver serviços complementares, substitutos ou novos, e aí vem aquela preocupação constante de você conhecer o mercado. O que principalmente o seu concorrente está fazendo de novo? Certo? Que com esse novo e acompanhar isso, você vai conseguir aqui propor aí novos serviços ou não. Propor aqui diferencial, então, pensando nesse novo. Além disso, escalonar ou segmentar a demanda, então, mesma coisa, então, vou atender, vou fazer aí, tentar trabalhar com a segmentação da minha demanda e atender por segmento. Trabalhar com a oferta de preços diferenciados e aí vem aquela questão de encontro com esse próprio estudo do novo e você conseguir aí, ou em períodos sazonais, ou aproveitando aí já aqueles períodos, que todas as empresas acabam aderindo aos períodos de promoções, você conseguir também propor isso. Desenvolver sistemas de reservas, pode ser aí uma estratégia para administrar essa demanda. Realizar, só que principalmente para serviços, nós sabemos que isso daqui acaba sendo um pouquinho mais delicado, né? Você ter reserva para como desenvolver isso para serviços. Realizar promoções de preços para os períodos de baixa demanda. Então, também acompanhando aí, principalmente as promoções de mercado. Informar ao cliente sobre a carga de trabalho, indicando melhores dias e horários. Hoje é comum, com as ferramentas, com o uso das tecnologias da informação, com os sistemas de software, os sistemas de informação, e principalmente hoje, quando você faz uma consulta, por exemplo, no Google, tá certo? Eu quero saber lá o endereço de uma loja, por exemplo. É comum, ele já apresenta para você, geralmente no canto à direita da tela ali de busca, ele já apresenta uma síntese ali, exatamente do segmento, uma descrição do segmento, ele já apresenta algumas informações básicas, dias de funcionamento, horário de funcionamento, e se você percebeu, também geralmente tem um gráfico.
Esse gráfico, ele apresenta também horários de pico. No caso, para você se programar, você no papel de cliente, poder definir, eu vou tentar fugir daquele período de pico, daquele horário de pico. Por exemplo, vou tentar me programar para buscar esse serviço e ter um melhor atendimento em determinado horário que não seja de pico. Então, hoje, o uso das tecnologias da informação e comunicação, as empresas, elas conseguem proporcionar aí ao cliente já um diferencial, está certo? Com recursos de mensagem, com recursos do próprio e-commerce associado com as redes sociais, está certo? Você consegue já conhecer mais, tanto o seu cliente como você no papel de cliente já consegue aí conhecer mais também a empresa prestadora de serviço que você está buscando ou que você é cliente. Tudo bem? Então, essa preocupação sempre que você tem que ter em mente, você se porventura atuar como um gestor específico da parte aí de demanda e capacidade, certo? Agora nós vamos assistir um outro vídeo para a gente poder agora trabalhar um pouquinho sobre o assunto de cultura organizacional, tá? Buscando aí conhecer as características que envolvem aí essa cultura. Vamos lá, assistir. Como mensurar a demanda por transportes em cidades cada vez mais congestionadas? Como Londres conseguiu trabalhar a sua demanda antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos? E que medidas podem ser adotadas para restringir o uso do automóvel e promover o uso do transporte público? Essas respostas você confere a partir de agora. De rodízio de veículos, o pagamento de um pedágio urbano aliados ao uso de sistema inteligentes de gerenciamento de transporte. São exemplos interessantes que devem ser promovidos. Durante o seminário Gestão da Demanda por Viagens, foram apresentados os exemplos de São Paulo, com o rodízio urbano, e da Cidade do México, com a tarifação em estacionamentos públicos. Na oportunidade, o ITDP promoveu o lançamento do relatório Cenários Globais para a Mobilidade Sustentável. Temos no Reino Unido propostas e tecnologias muito interessantes que podem ser compartilhadas. Os Jogos Olímpicos, importante lembrar também Paralímpicos, de 2012, foram considerados os mais sustentáveis da história. Além disso, os Jogos serviram para melhorar a mobilidade da cidade com a criação de novas linhas que possibilitaram também que a região onde foi construído o Parque Olímpico e Paralímpico fosse transformado em um local atraível para se viver, trabalhar. The challenge really is to explain to the users of that city, the citizens, the businesses, the visitors of the city, the spectators themselves, how the city is going to work while that event is in town. So the key challenge is to make sure that everybody knows how to travel around, knows what transport is going to be like, what the services are like, where they will be busy, where services may not be so busy, so that they can then make their choices how to travel. And we, for London 2012, our tactic for that was to be extremely open, to share really an unprecedented amount of information. Londres apostou na informação para incentivar as pessoas a usarem o transporte público durante as Olimpíadas. E o Rio? O que deve fazer para absorver a demanda proveniente dos Jogos Olímpicos no que diz respeito à sua mobilidade? We focused on two things. We focused on the marketing campaign, which brought to people's attention the fact that transport would be different, that there was information that they needed to consume, and then the second strand was to provide that information to them. And the way that we did that was to try and make the information, try and make the messages, try and make the information, the images a little bit fun. Our message was very strongly that London is open for business,
that London's going to be a fantastic place to be during the Olympics, that everybody should come on down and enjoy London, but they should make sure that their time wasn't spoilt by spending their time in a queue that they could have avoided if they had planned their journey better. So the focus, I think, for us was that it was all about helping people travel. It wasn't about stopping people from travelling, and it wasn't about telling people not to do things. It was about giving the information that they needed to get the most out of what is a fantastic time for any city. Então, o vídeo ainda retrata a parte de demanda, tá certo? Ainda não um assunto de organização. Mas você percebeu que, lógico que também tratando da parte de mobilidade urbana por um período sazonal. No caso, aí também o vídeo ele retratou aí todo um seminário que aconteceu para fazer o levantamento do estudo das Olimpíadas de Londres em 2012 e depois aí o que seria praticado no Brasil. Mas essa preocupação de conseguir atender a demanda, certo? Então, e essa demanda, nós sabemos que todo o levantamento, a partir de todo o estudo implantado do serviço que estava sendo proporcionado, o serviço que seria um serviço novo, então, lógico, aliado aí às campanhas de marketing, mas sempre que nós estamos tratando de serviço, perceba que quando me refiro a algo novo, a um serviço novo, primeiro, para você conquistar a confiança do cliente, certo? Então, isso é um outro investimento sempre relacionado ao setor de marketing, porque é o que hoje se preza. Sempre você propor um novo serviço, você tem que conseguir conquistar a confiança do seu cliente. Você tem que conseguir mostrar que aquele serviço vai funcionar. E pense hoje na parte de mobilidade urbana. Quantas cidades, quantos estados, pensando só em Brasil, que nós temos aí um grande gargalho. Muitos problemas na parte de mobilidade urbana. Mas para conseguir conquistar essa massa, tá certo? A população em massa, e conseguir mostrar para ela que um serviço novo, irá funcionar, é um trabalho e tanto, certo? Então, o uso das tecnologias, mas aliadas realmente aí ao profissional que tem aí mérito e competências para conseguir aí fazer todo esse levantamento e definir essas estratégias, certo? E você futuramente poderá estar atuando nessa área de gestão de operações e serviços. Então agora, vamos verificar, fechando a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre a cultura organizacional. O que a cultura, o que ela pode provocar, o que se espera também na parte de operações de serviços. Então vamos lá, verificando alguns conceitos. Então, esse comportamento organizacional remete aqui também a essa cultura em serviços, está certo? Porque hoje uma empresa, as organizações prestadoras de serviços, elas precisam construir essas relações, conforme aqui essa citação, ele coloca que os clientes, ele tem que construir as relações com os clientes a longo prazo, devido a tratarem dos negócios de forma direta e quase sempre presencial. Sabemos que com os recursos de TI, hoje também essa presença também está sendo aqui substituída muitas vezes pelos dispositivos móveis, tá certo? Ou pelas formas de atendimento automáticas aqui que estão sendo proporcionadas pelos clientes. Mas é uma forma de construir relações, está certo? E essa relação, você se depara em que, a longo prazo, você tem que conseguir fidelizar e buscar encantar o seu cliente. Então, você tem que conhecer o seu cliente. Conhecer o cliente, hoje, é uma vantagem competitiva, extremamente importante aqui para as organizações. E isso nós sabemos, com o auxílio
das ferramentas, dos recursos tecnológicos, dos sistemas inteligentes, das ferramentas analíticas hoje. Então, é uma forma de você conseguir cada vez mais se aproximar do seu cliente. Porque a concorrência, nós sabemos que é grande, as empresas prestadoras de serviços precisam aí cada vez mais investir em tecnologias para poder aí proporcionar o mínimo e o diferencial com qualidade para os seus clientes. Então, hoje, aliados aos sistemas de software, cada vez mais você precisa trabalhar com esse investimento para conseguir obter aqui bancos de dados que facilitem o contato com o cliente. E fazendo a integração desses sistemas, nós sabemos aí com os recursos da web, nós sabemos que as redes sociais hoje, elas também aqui proporcionam essa fácil integração com esses sistemas, tá certo? Então, muitas vezes você acessa um e-commerce, tá certo? Ou uma informação de uma empresa e depois você percebe lá na sua rede social, acompanhando, por exemplo, você acaba tendo várias postagens de divulgação daquela empresa. Então, são ferramentas, né, que são utilizadas aí para poder, querendo ou não, tentar manipular, conquistar um pouquinho do cliente para buscar aí essa fidelização. E o CRM, que é um sistema de gerenciamento de relação com o cliente, hoje está sendo muito forte e trabalhado aí, implantado nas empresas, tá certo? Então, sabemos que muitos fabricantes, além de todos os tipos de sistemas de informação, mas entre eles o módulo de CRM, ele tem exatamente a função de gerenciar essa relação com o cliente, tá certo? Para poder depois, futuramente, auxiliar os gestores nas tomadas de decisões baseadas nas necessidades do meu cliente. Então, por isso que é muito importante hoje eu conhecer e estreitar a relação com o meu cliente, tá certo? Acaba sendo aí um foco principal para você conseguir conquistar o seu cliente. Muitas vezes acaba até sendo chato, tá certo? Você acaba tendo aí uma insistência por parte da empresa prestadora de serviço. Mas o CRM, ele tem a função, principalmente entre as suas funcionalidades, de fazer essa avaliação que é caracterizada pós-venda, pós-serviço, após a execução do serviço. Uma vez que o cliente recebeu o serviço, fazer aí a avaliação final. Então, o pós-venda do serviço é muito importante. Está certo? Então, esse tipo de sistema, o CRM, ele faz aí toda essa análise depois para poder auxiliar os tomadores de decisões em decisões estratégicas. Está certo? Como estreitar, aqui que eu vou investir, qual nova estratégia que eu vou definir para conseguir aí manter uma melhor relação com o meu cliente. Certo? Então, você percebe que sem o uso desses recursos tecnológicos, desses sistemas, hoje praticamente é impraticável você conseguir conquistar e fidelizar e manter essa satisfação do cliente. Além disso, do CRM, voltando ao quadro, as ferramentas e principalmente aí os recursos tecnológicos, você consegue facilmente, então, mensurar essa expectativa do seu consumidor. E isso é um outro papel, né, que hoje, aí, com os recursos dos sistemas de informação, você tem que conseguir mensurar qual que é essa expectativa versus a percepção do consumidor. Então, lembra anteriormente que eu comentei que o seu consumidor, o cliente, antes da execução do serviço, ele tem uma percepção, está certo? E depois você tem que saber aí o antes e o depois, se aquela percepção foi atendida positivamente. Então, você conseguir atender essas expectativas, mantendo aqui e tendo como mensurar se está atendendo com qualidade ou uma qualidade que seja satisfatória, é o essencial, certo? Você não pode pensar
diferente. Eu tenho que utilizar formas, recursos para conseguir verificar isso. Porque a qualidade inaceitável, e hoje, através aí de ferramentas analíticas, relatórios, os vários usos dos sistemas de informação, você consegue aí rapidamente verificar isso. E ter aqui essa atenção, então, entre percepção e expectativa. Eu tenho que conseguir aí verificar o que o meu cliente estava esperando, de acordo com o momento que ele adquiriu um serviço, e depois conseguir analisar aí a percepção dele. Será que ele está sendo atendido adequadamente? Ele está tendo aí um retorno satisfatório? Então, quando nós tratamos aqui de relacionamento, pensando num processo de compra, refere-se aqui a algumas características relacionadas a um processo. Então, esse processo é definido com 3 etapas, exatamente aqui, considerando a pré-compra, o consumo e depois o pós-compra. Então, todo o processo de compra envolve pré-compra, o consumo e o pós-compra, tá certo? Pré-compra ainda se subdivide em quê? O pré-compra. A primeira etapa desse processo, em reconhecimento da necessidade do meu cliente, é você conseguir realmente fazer aqui essa identificação, busca de informação, então você conseguir aqui como que eu vou buscar as informações, conhecer o meu cliente para conquistar aqui a confiança desse meu cliente. E ainda, uma outra subetapa, a avaliação das alternativas. Essa avaliação de alternativas, muitas vezes, é aí onde eu vou ter que fazer o quê? Aliado às tecnologias, eu tenho que conhecer e definir aqui, verificar quais são as tendências, por exemplo, verificar se está tendo alguma dificuldade nesse processo de reconhecimento para você conseguir aí conquistar essa confiança do seu cliente e você conseguir já, diante de uma dificuldade, definir aí novas estratégias. Uma segunda etapa é exatamente o consumo, seja a compra e o consumo, a execução e o consumo desse serviço, tá certo? Então, essa compra e esse serviço, você tem que ter aqui, lógico, você vai ter a participação do consumidor nesse processo, isso é inevitável, mas eu tenho que ter o quê? Sempre prezando em atender satisfatoriamente. E esse feedback eu vou ter aqui com o pós-compra, tá certo? Então, não tem como pensar em processo de compra de um serviço se você não pensar aqui no pós-compra, tá certo? Ele tem que ter aqui essa relação, você tem que conseguir mensurar essa avaliação do pós-consumo. E aí, de acordo com isso, que você vai conseguir verificar se a expectativa aqui na pré-compra está tendo aqui, ela foi suprida de acordo aí com a percepção que você teve aí em todo esse processo. Então, além dessas etapas, características que são comuns no comportamento organizacional para uma gestão de serviços eficaz é o quê? Estruturar de forma adequada a prestação de serviços, sendo que ela é dividida em 2 partes. Uma formada por elementos que são visíveis aos consumidores e por elementos invisíveis. Então, é aquela questão, por trás de todo esse processo, está certo de você conseguir garantir aí uma qualidade, um serviço eficaz, eu tenho que ter aí a relação e por trás disso eu tenho que estar sempre tendo essa preocupação aí se a expectativa está sendo atendida. Além disso, conscientizar-se que a presença de outros clientes no local pode afetar de forma direta ou indireta a prestação do serviço, sendo necessário providências. É aquela questão, você pode ter se deparado com um momento, com certeza, não vou me recordar aqui, mas já aconteceu muitas vezes, você num ambiente de serviço buscando
pela compra de um serviço, você lá se deparar com outro cliente reclamando, por exemplo, da prestação do serviço que ele acabou de contratar há um tempo, tá certo? E daí? Como lidar com essa situação? Tá certo? Então, você rapidamente não pode manter isso no mesmo ambiente. Você tem que ter estratégias de como gerenciar, de como trabalhar isso. Então, pessoas especializadas, funcionários, colaboradores especializados em atender o cliente que está insatisfeito, está certo? E não manter isso no mesmo ambiente, certo? Então, acaba sendo aí uma característica de como você pode estar fazendo essa gestão para que tenha uma gestão eficaz na operação, em todo esse processo que envolve a pré-compra, sempre compra no papel do cliente, tá certo? Por isso que eu não estou falando venda. A empresa, no papel dela, ela está vendendo, mas no papel sempre do cliente. Lembra que o foco nosso é cliente, então para o cliente ele está comprando o serviço, certo? Então para o meu cliente, no processo de pré-compra, o consumo e o pós-compra, ok? Então eu tenho que pensar em todo esse processo. E além disso, fechando aqui como uma característica também, voltando ao quadro, a questão de você conseguir valorizar e considerar com uma importância de elevado nível os benefícios dos serviços que são percebidos pelo cliente quando em contato com o sistema de produto-serviço. Ele é identificado por essa sigla do SPS, tá certo? De uma forma que você consiga trabalhar com benefícios, de forma adequada a esses benefícios, tá certo? Pensando aqui na perspectiva das pessoas na organização. Então, como que eu consigo valorizar isso? Eu consigo valorizar isso tanto para o meu cliente como para o meu colaborador, ok? Além disso, essas alternativas para esse tipo de sistema produto, serviço, eu posso, então, para um determinado tipo de produto ou serviço, conseguir buscar alternativas, certo? Para o mesmo produto, ou que seja aqui neste exemplo, por uma venda tradicional de um determinado produto, por exemplo, a venda tradicional de consumir compra, o consumidor compra uma máquina de lavar roupa, tá certo? O que seria um sistema alternativo de produto ou serviço? Em vez dele comprar, ter um sistema alternativo de o consumidor alugar uma máquina de lavar roupa, tá certo? Ou o consumidor compra um serviço de lavar a roupa. Então, é importante a empresa pensar também que, a partir do momento que ela tem que ela proporciona um tipo de serviço, mas também ampliar isso, tá certo? É você conseguir também fornecer aí novas alternativas. Por exemplo, o consumidor possui, usa e guarda a máquina, ele é responsável pela manutenção, que seria que mantendo essa proposta desses primeiros serviços dele alugar, ele faz o quê? Ele retém a máquina e é responsável pela manutenção. Ou não, ele também, uma vez que ele comprou o produto aqui, ele acaba tendo ou não a responsabilidade. Então, na venda tradicional, o investimento pode ser considerável, pode ser alto, tá certo? Já nesse primeiro sistema de aluguel, o custo pela máquina pode ser diluído pelo tempo de aluguel que você está proporcionando, tá certo? Pensando aqui que o consumidor descarta e compra outra no serviço tradicional. Já no serviço alternativo, ele pode o quê? Descartar e pode receber a incentivo para poder prolongar esse processo de aluguel dele, por exemplo, ou alugar tendo aí alguns benefícios, pontuação. Então, perceba a importância de você buscar alternativas nas propostas dos serviços. E ainda, nesse ambiente organizacional, o verdadeiro líder deve atuar como gestor intelectual de sua equipe e, dessa forma, influenciará positivamente na cultura organizacional, gerando aquisição, manutenção e transferência de conhecimento, as quais sustentarão a organização. Então, o papel de você estar aqui trabalhando com colaboradores
satisfeitos e você também, muitas vezes, trabalhando aqui com conhecimento e ouvindo e prestando atenção no conhecimento tácito de algum colaborador, isso pode proporcionar e ser um benefício como diferencial de cultura organizacional, ok? Além disso, identificar as necessidades do cliente, seu comportamento e traçar um perfil ideal é uma estratégia de vantagem competitiva para as organizações que desejam fornecer serviços que ultrapassem as expectativas do consumidor. Então, novamente, ratifico aquela questão. Cultura organizacional, nós sabemos que você no papel de engenheiro, você no papel de um gestor responsável, você primeiro tem que conhecer a cultura organizacional e conseguir inserir, aderir de alguma forma a essa cultura organizacional estratégias, tá certo? Estratégias que, ela atuando em determinado segmento, muitas vezes você não vai poder mais, hoje, pensando nesse mercado global, atuar com uma única proposta de serviço. Muitas vezes você vai ter que ter alternativas, está certo? Está sempre em mente buscando alternativas que, se você não consiga fidelizar um tipo de cliente, muitas vezes, igual aquele exemplo ali da máquina, em vez de você vender o produto, você pode proporcionar o serviço, tá certo? O serviço 1, serviço 2. Então, você amplia as oportunidades para o seu cliente e para os tipos de serviços que são, então, aí serão ofertados pela empresa. Então, definir e conhecer essa cultura organizacional para que você possa trabalhar com estratégias, está certo? Também aí é um papel fundamental em todo esse processo de oferta, no caso aí de prestação de serviços. Então, com isso fechamos o nosso terceiro subitem dessa aula, mas aí conto com agora o seu estudo. Se você ainda não fez a leitura do livro, é muito importante. Então, perceba que é um assunto teórico, que querendo ou não, você se depara aí com essas atividades, essas características, e então precisa consolidar aí o seu aprendizado com a leitura do seu material, do seu livro. E além disso, ainda aí a prática da sua aula, atividade no nosso segundo horário. Então, muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana, aí continuando a nossa disciplina.